Espaço Business TV, todos os domingos às 10 horas da manhã, aqui pela TV Sorriso, um programa voltado ao mundo dos negócios com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Um bate-papo com empresários, associações organizadas e profissionais de destaques. Espaço Business TV. Oferecimento: DGF Agropecuária, Cerealista Guolo, Sementes Mato Grosso, mtnoticias.net, Sogui Metal e Governo de Mato Grosso. Obrigado a você que está ligado aqui na TV Record, Canal 10. Esse é o programa Espaço Business de todos os domingos. Nesse domingo nós estaremos aqui batendo um papo aqui com o empresário, arquiteto, urbanista Hernani Guimarães. O programa Espaço Business tem o intuito de fomentar o empreendedorismo e também o desenvolvimento do estado do Mato Grosso. Arquiteto, empresário Hernani Guimarães, obrigado por estar aqui no programa Espaço Business TV. Obrigado, Zimmermann. Fico muito feliz em estar participando do seu programa, do meu amigo Chagas, meu cliente amigo Chagas, e a gente quer colaborar sempre com o Sorriso e os seus cidadãos. Como a gente faz sempre nos programas, a gente primeiro conhece, porque nós aqui, digamos aí, talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas que residem aqui no município de Sorriso, ou na cidade de Sorriso, são migrantes, não são pessoas nascidas aqui. Acreditamos aí que deve estar talvez 10, 20 mil pessoas que tenham nascido ao longo da existência do município de Sorriso. Hernani, você também acredito que não tenha nascido aqui na cidade de Sorriso. Perfeito. Eu nasci em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde morei lá há 17 anos. Após eu fui estudar em São Leopoldo, na Unicinos, onde me formei em arquitetura e urbanismo. E fiquei uns 6 meses trabalhando em Sorriso, e após fui convidado pelo seu Alípio Matos, que já é falecido, onde ele pertencia a uma família que produzia móveis em Passo Fundo, trazia para vender aqui em Sorriso e região e levava lâminas das laminadoras, madeireiras, para fazer esse percurso com o seu caminhão. E numa dessas ele convidou para vir conhecer e projetar a semente do hotel, onde o Hotel Avenida Palace, que hoje acho que é do Jair Frasson. E aí a gente chegou, naquela época aqui em Sorriso, da Igreja Matriz Católica para cima, era uma plantação de soja, e ele pegou seu caminhão, passou várias vezes em cima do terreno, e amassou aquela soja que estava, né? E ali começou a fazer a construção do hotel. Em 86, como nós já temos falado em vários convidados que teve aqui no nosso programa, 86, 82, 84, que é a maioria das pessoas hoje, as mais antigas que estão aqui, a Sorriso era muito pequena, estava 86, se eu não me engano, teve a emancipação política e Sorriso se tornou um município, né? Teve politicamente independente. Mas era muito difícil, e como um jovem, por mais que o senhor é jovem, o senhor não, você é jovem ainda, obrigado. Mas um jovem naquela época veio fazer aqui na cidade de Sorriso aí, recém-formado, pouco tempo formado, vinha aqui na cidade de Sorriso para desbravar aqui o estado do Mato Grosso ou Sorriso naquela época. Então, naquela época, assim, a precariedade de conforto, de morar, de usufruir, lazer, cultura, era muito baixa, né? Então, o que a gente observou na época era oportunidade de trabalho. Como eu me formei, era pertencente de uma família de classe média mesmo, lá onde eu morava, em Passo Fundo, não tinha assim tantas oportunidades. Então, veja bem, quando Passo Fundo tinha 180 mil habitantes, existiam 25 arquitetos, certo? Perto de 180 mil, correto? Vou fazer uma comparação. Hoje, Sorriso tem seus 75, talvez 80 mil habitantes, não sei. Hoje nós estamos perto de 40 arquitetos. Então, são 3 vezes mais, talvez, do que tinha lá em Passo Fundo. Mais. Exatamente. Então, esses números, assim, até assim, são admiráveis, né? Porque, por que acontece isso? Digamos, uma população tão menor e tem tantos mais profissionais, né? E tantos arquitetos, e não estou contando engenheiros civis, que também são colegas correlatos aí da profissão, mas não estou contando eles. Se contar o engenheiro, passa de 100, né? Então, assim, a mola propulsora Sorriso, naquela época, já era
plantação, a agricultura, os grãos. Já tinha uma economia forte naquela época? Já tinha. A gente chegava em qualquer bar da cidade, do mais simples, tu encontrava um cidadão aí de bermuda, chinela havaiana, falando em milhão, e falava assim, aquilo me espantava, né? Então existia a mola propulsora desde então da agricultura, que impera até hoje. Você comentou agora há pouco que Sorriso tem em torno de 40 arquitetos, somando os engenheiros civis, aí chega talvez a 100. Isso talvez, esse número maior também é diferente, né, daquele percentual que tinha em Passo Fundo na época. Esse número de arquitetos talvez não seria hoje porque a nossa economia tem melhorado e faz com que as pessoas utilizam mais o arquiteto e não fazem, de repente, as construções meio só sem utilizar um profissional? Veja bem, a sociedade que se apoia no serviço do arquiteto é uma sociedade que e tem um entendimento que ele possa oferecer assim alguma coisa melhor a nível de projeto, né? A nível de espaço, a nível de forma, a nível de estética, enfim, né? Então, muitos arquitetos novos vêm para cá enxergando a oportunidade que existe em função de várias construções bonitas que se fazem aqui e enxergando também assim a disponibilidade econômica que a população dispõe para investir nas suas obras. Por quê? Digamos assim, quem detém o maior capital aqui são os lavoureiros, né? E empresários de outras áreas correlatas também à agricultura. Então, o pessoal, em primeiro momento, eles centravam seus esforços econômicos e melhorias na sua área de produção, nas suas fazendas, e assim que eles foram otimizando essa sua atividade, seus equipamentos, suas instalações, seus maquinários, eles então se voltaram para a cidade. Então esse processo demorou um pouco para dizer assim, não, agora eu vou fazer aquela minha super casa, condizente com o meu padrão econômico e tudo mais, ou fazer aquele outro empreendimento, onde eu posso ter uma diversificação de economia. Então isso aí demorou um tempo, né? Mas enquanto eles não tiveram certeza de estar pisando no chão firme, que Sorriso eles não se aventuraram muito, né? Na verdade, nós passamos aí também, por mais que nossa logística, nós vamos falar mais para frente, nossa logística ainda é precária no estado do Mato Grosso, nós temos melhorado. E na época, talvez, como nós estamos falando há quase 30 anos, em 86 ou no início dos anos 80, o preço do produto agrícola aqui era muito diferente, principalmente do sul do país, onde da maioria das pessoas vieram. Hoje também tem uma diferença, mas ela não é tão larga assim a diferença. Faz com que os produtores conseguiram melhorar suas fazendas, melhorar as suas lavouras e, que nem você comentou, que estão investindo agora na cidade com os pés no chão. Mas eu quero entender um pouquinho mais, passar para os nossos espectadores aí que estão acompanhando o programa Espaço Business TV, o que realmente... Vamos dizer assim, o que é um profissional arquiteto? Na sua concepção, você que é um profissional há quase 30 anos. Bom, então vamos falar assim, a nossa formação na Escola de Arquitetura e Urbanismo nos leva a essas duas denominações, essas duas qualificações. Você forma um arquiteto e forma o urbanismo, né? O urbanista. Então, assim, eu acho interessante essa questão porque existe, quando eu cheguei em Sorriso, o pessoal comentava, isso eu falei para uma arquiteta, colega minha, que está estagiando no meu escritório, a Janaína, que quando eu cheguei, o pessoal dizia, opa, chegou o desenhista na cidade. Então enxergavam as pessoas como se fosse um desenhista, né? Então o desenho faz parte da nossa profissão, mas não que a gente seja desenhista. Desenhista a gente contrata para apoiar nos projetos, né? Arquiteto é aquele que planeja, aquele que te auxilia nas ideias. Ele é um psicólogo da construção, digamos assim, né? Eu vou completar e você pode falar junto. Sim. Qual a diferença de um arquiteto e do engenheiro civil? Então, são áreas irmãs porque trabalham com a construção civil, né? Porém, assim, eu vou falar primeiro, o arquiteto, ele é um planejador, certo? Então, quando você pega assim, vamos projetar uma cidade, não vão consultar primeiramente um engenheiro civil, mas sim um arquiteto. Vamos projetar um aeroporto, uma rodoviária, um teatro, um cinema, um shopping. Se contrata uma empresa de arquitetura, não uma empresa de engenharia. A empresa de engenharia,
ela entra a partir do momento que tu tem que principalmente executar obras maiores, né? Então, a especialidade de engenharia civil leva principalmente ao métier deles de execução, de cálculo, né? De infraestruturas, por exemplo, parte elétrica, parte hidrossanitária, a pavimentação. Tu vai, vamos duplicar a BR-163. Então, lá estão as empresas de engenharia. Mas o arquiteto pode fazer esse trabalho também? Não? Ou ele tem possibilidade de fazer esse tipo de trabalho? Não. A pavimentação, não. Né? Isso é um ramo da engenharia civil. Né? Uma certa carga do projeto elétrico o arquiteto faz. O hidrossanitário também ele faz. As coisas básicas faz. Agora, eu mesmo tive um colega que formou arquiteto, que ele fez uma especialização em estrutura, então ele passou apenas a calcular prédios na região de Foz do Iguaçu. Né? Encontrei ele um dia viajando de ônibus ali para aquela região, ele sentou do meu lado, fui trocando uma ideia, ele disse, o que tu está fazendo? Eu fiz uma especialização em cálculo estrutural e estou projetando prédios. Né? Então tem uma correlação. Né? Agora, a essência do arquiteto é ser um planejador. Né? Interpretação das vontades e desejos dos seus clientes. Como você comentou que você é quase um dos pioneiros aqui na cidade de Sorriso, ou como arquiteto talvez seja um dos pioneiros, quais as obras aí grandes aí que tem o seu trabalho relevante que você gostaria de nominar? Bom, então assim, só para complementar a definição de urbanista, meio uma brincadeira, não maldosa, mas a maioria dos arquitetos que se formam, veja bem, os arquitetos que se formam e vão estagiar no meu escritório, eu sempre pergunto, você formou em quê? Ele fala, formei em arquitetura. Não, só arquitetura? Não, sou arquitetura e urbanismo. Ah, você é um arquiteto urbanista. Então, assim, veja bem, quem estuda já a matéria arquitetura e urbanismo já tem dificuldade de se definir. Né? Eu pergunto assim, uma pergunta básica, o que é o urbanista? O que é o urbanismo? O que faz um urbanista? Então, se você for, a maioria do pessoal não sabe, né? Dizer que é uma palavra que tu encontra no dicionário Aurélio, que vocês conhecem muito bem. Então, você vai encontrar lá, urbanizar significa polir, certo? Então, quando a gente faz os projetos de obras públicas ou privadas, onde as pessoas vão estar usando, você vai dar um polimento na construção, torná-la melhor. Ou seja, então, civilizar, certo? Mas isso seria, então, eu vou incrementar um pouquinho, seria o detalhe da obra? Veja bem, não é exatamente o detalhe faz parte de todos os componentes de uma obra arquitetônica ou de uma obra urbanística. Né? Por exemplo, você perguntou qual é uma obra importante, digamos, que tem em Sorriso, né? Eu acredito que deve ter várias. Digamos assim, eu como sendo o primeiro arquiteto aqui que vim para Sorriso há 29 anos atrás, e já tenho mais de 1.200 projetos aí em Sorriso, né, fora outros locais aí, tem muitos, ou numerar assim, várias residências, o Banco do Brasil atual na Avenida Bescancim, a Praça da Juventude com a Biblioteca Municipal. E eu gostaria de falar de um projeto que a gente já está, assim, trabalhando há 2 anos e meio, que é um hotel resort aqui para Sorriso, direcionado para o agronegócio, porque aqui realmente você não tem um atrativo específico para você ter um eco-resort, né? Um hotel fazenda. Mas é a região que mais produz grãos. É uma região que é uma referência nacional, talvez até mundial, sobre o agronegócio. Mas só completando, você falou de repente um hotel resort. O que seria esse hotel? Seria um hotel fazenda aqui próximo do perímetro urbano ou seria numa fazenda, numa propriedade rural? É numa propriedade rural, inclusive estive hoje à tarde lá com o seu Ned Germiniani, que é o empreendedor dessa ideia aí, e é uma pessoa que pesquisou muito isso. Inclusive, a gente fez até pesquisas em Salvador, no Iberostar, que é um grupo espanhol, e fizemos uma pesquisa também no Hotel Ceres de Natal, que são os dois de referência, assim, com grupos internacionais. Mas ele gosta muito de um hotel que tem em Gaspar, Santa Catarina, que
que ele considera assim, o de melhor estrutura para ele. Né? Mas você acredita que nós temos mercado hoje, por mais que nós somos uma cidade, vou dizer assim, bastante rica, uma economia muito forte, mas teríamos mercado para clientes para um hotel desses aqui na nossa cidade? Então, veja bem, o que está se pensando, está se projetando é um empreendimento que você não encontra em Cuiabá. Talvez estão fazendo alguma coisa parecida em Chapada dos Guimarães, que é o Maluí, que faz parte do Black Magic, aquele grupo ali, né? Mas fica muito mais a nível de logística, quando essas empresas multinacionais vão fazer eventos, muitas empresas fretam aviões, ônibus e levam o pessoal lá para Fortaleza, para Florianópolis, para São Paulo e pagam toda uma estadia e uma proficiência de palestra sobre a sua empresa, sobre os seus produtos e tudo mais. Então, assim, como ele pesquisou bastante e ele faz parte do negócio, ele está assim, muito consciente que vai se abrir um espaço no olho do furacão, porque aqui é o olho do furacão do agronegócio, da agricultura, né? Todo o nosso país, a maior produção está aqui. Então vai ficar assim, mais fácil para ter essa locomoção do pessoal todo para esse empreendimento que vai ter mais que 25 mil metros quadrados, um empreendimento aí que significa alguns milhões, né, para você construir, para você equipar, para você urbanizar todas as obras ao redor delas, com seus caminhamentos, com suas atividades, e realmente vai ter assim espaço ideais para eventos, para pequenos grupos, médios grupos e um grande grupo. No caso do empresário, como você está falando desse projeto, o empresário tem intenção de começar a implementar, de começar a construir isso num curto prazo? Perfeitamente. A intenção é de, acabando as chuvas, você começar a construir o primeiro bloco. Agora 2014, 2014, né? Começar um bloco de 12.500 metros quadrados, que é o bloco de recepção, administração, restaurantes, que são 2, nesse bloco. O setor de cozinha, que é um labirinto, pesquisado muito no hotel Iberestar, em Salvador, que realmente é um labirinto. Tem todo o setor de